Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para iniciarmos o nosso culto Panorama Bíblico. Nós tivemos, na aula passada, realmente foi só uma aula introdutória. Hoje, propriamente dita, vamos iniciar aqui o nosso curso bíblico online, aqui através do canal do YouTube. E esse primeiro módulo, chama-se Panorama Bíblico. A ideia é que você tenha uma noção exata da Bíblia, você consiga ter na mente os livros da Bíblia e o que cada um conta a sua história dentro de um contexto histórico e cronológico. Então vamos trabalhar um pouquinho durante esse módulo para que você tenha essa noção, para que você esclareça suas dúvidas, para que você consiga entender um pouco melhor a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que é onde mais temos confusões, dúvidas, né? Está aqui o meu nome, eu sou pastor José Carlos Carvalho, sou formado em teologia, tenho mestrado em teologia, já dou aula desde 1983, certo? Em alguns seminários e faculdades teológicas. Tem aqui meu WhatsApp, se você quiser entrar em contato comigo, 997884750. Tem aqui também meu e-mail, zecarloscarvalho@uol.com.br. Então temos para falar para você que esse curso é gratuito. Você apenas se inscreve lá no canal do YouTube e assiste às nossas aulas. Eu peço que vocês, além de se inscreverem, compartilhem com seus amigos, peça para que também se inscrevam e façam esse curso. Quando terminar esse curso, nós vamos para outro. Tem uma ideia de dar para vocês um curso de métodos de estudo bíblico, de homilética, arte de pregar a palavra de Deus e outros cursos bíblicos do interesse de vocês aí. Eu tenho disponível essa apostila, Panorama Bíblico, você não precisa adquirir, mas se você quiser adquirir, ter um material a mais para consulta, para estudo, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, no e-mail, e eu forneço para vocês lá. Na apostila a gente manda em PDF, no seu e-mail, custa apenas R$10. Mas, como eu falei, o curso é gratuito, você não precisa comprar a apostila. Não é aqueles cursos que você precisa comprar o material, diz que é gratuito, mas precisa comprar o material. Você não precisa comprar o material. Se você quiser, então você adquire. Na aula passada nós falamos um pouquinho, que na realidade foi a aula introdutória, de apresentação, hoje é a primeira aula. Nós vimos o porquê estudar a Bíblia, e especificamente o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele contém 1/3 de toda a Bíblia, 66%. É importante estudá-la porque é a Bíblia. Paulo fala isso em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pedro também fala, certo? É a palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E o Antigo Testamento, se não tivesse o Antigo Testamento, com certeza não teria o Novo, seria apenas Testamento. E mesmo que fosse só o Novo Testamento, nós ficaríamos perdidos em relação a muitas coisas, principalmente a respeito das profecias oriundas a respeito do Messias de Jesus, certo? Então vamos lá, vamos dar um pouquinho agora um panorama para você entender os livros do Antigo Testamento. Então, a Bíblia ela é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Então aqui vamos para a estrutura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros. 39 livros. Sabe? Esses 39 livros eles estão dispostos na Bíblia do Antigo Testamento, não em ordem cronológica. Para você ter uma ideia, provavelmente o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Tá? Mas como a Bíblia é uma biblioteca, os livros estão divididos em ordem lógica e não cronológica. Então, por exemplo, quando você vai numa biblioteca, você não vai procurar um livro do século XX, do século XXI, você vai procurar um livro de algum assunto. E o bibliotecário vai procurar naquelas prateleiras daquele assunto. Assim é o Antigo Testamento. Então, como a biblioteca, nós temos 3 prateleiras para a gente ter uma noção melhor. Se são 39 livros, nós dividimos 17 com 17, 34 com 5, 39. 17, 5, 22 com 17, 39. Então nós fizemos uma
divisão em 3 partes para entendermos melhor o Antigo Testamento. 17 livros é a parte história, 5 livros é a parte de poesia e 17 livros é a parte de profecia. Na parte de história, esses 17 livros, eles têm 2 subdivisões. 5 livros são chamados de lei ou Pentateuco. Por que Pentateuco? Penta, 5, teuco, rolos, 5 rolos. Então são os 5 primeiros livros, também chamado de Lei de Moisés, ou a Lei Mosaica, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros. Depois nós temos 12 livros que são escritos narrativos, aquela parte histórica, que começa em Josué, vai até Esther. Bom, essa é a parte de história. 17 livros dividido em 5 Lei ou Pentateuco e 12 narrativas. Depois nós temos a poesia, os livros poéticos, que são 5 livros. Esses livros poéticos, eles constituem uma dobradiça entre história e profecia. Para você ver que a Bíblia é rica, ela tem todos os critérios literários, todas as categorias literárias, história, poesia e profecia. Vamos ver no Novo Testamento que tem também outras categorias. Mas na parte de poesia nós temos os 5 primeiros livros, os 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E depois nós temos os últimos 17 livros do Novo Testamento, que são livros proféticos, profecia. E os livros proféticos estão divididos em 2 partes. 5 livros que são profetas maiores e 12 livros que são profetas menores. Essa divisão entre profetas maiores e menores diz respeito ao conteúdo dos livros. Então, os profetas maiores são os livros mais grossos. Por exemplo, Isaías contém 66 capítulos. Ele é considerado a mini-bíblia, ou a Bíblia em miniatura, né? E depois nós temos os 12 livros que são os profetas menores. Deu para vocês entenderem? Se tiverem alguma dúvida, né? Então, o Antigo Testamento, 39 livros, tem 3 divisões principais. 17 livros de história, 5 de poesia e 17 de profecia, certo? Agora, como é que a gente trabalha essa divisão? Como é que a gente coloca essa divisão em ordem cronológica, procurando associar a história dentro do tempo, dentro da cronologia? Esse é o nosso grande problema, a nossa grande dificuldade. Eu, por exemplo, quando me converti, que comecei a ler a Bíblia, quando cheguei no livro de Crônicas e Reis, principalmente Reis, eu fiquei perdido ali a partir do capítulo 12 de Reis, porque vinha aquela seção, esse rei reinou em Israel, depois esse rei reinou em Judá, e minha cabeça ficou confusa. Israel e Judá é a mesma coisa, não é? Com o tempo que eu fui entender. Não sei se isso aconteceu com você também. Então nós vamos agora relacionar esses 39 livros que estão divididos nessas 3 categorias, vamos colocá-los agora em ordem cronológica através de fatos históricos. Então eu quero aqui passar para você, propor um exercício para você. Eu quero que você tente colocar em ordem esses períodos do Antigo Testamento. Você dá uma pausa no vídeo, depois que eu colocar os 10 períodos, você dá uma pausa e tenta fazer sozinho, para depois ver se você acertou, certo? Então, olha, estou colocando aqui, ó, silêncio, reino dividido, patriarcas, origens, retorno, conquista, Reino Unido, Êxodo, reino cativo, juízes, certo? Então, essas 10 palavras correspondem aí a 10 períodos históricos e cronológicos do Antigo Testamento, a história de Israel no Antigo Testamento. Se você conseguir colocar em ordem e depois associar tudo isso com o seu período histórico e cronológico, você terá a capacidade de contar de uma forma sintética todo o Antigo Testamento, toda a história do Antigo Testamento. Você pode fazer isso em 10 minutos, certo? Nós não vamos fazer isso aqui em 10 minutos para não ficar
muito corrido para você. Nós vamos estudar, né, devagar, passo a passo, esses 10 períodos. Mais uma vez eu quero reforçar que esses 10 períodos correspondem aí a todo o Antigo Testamento, relacionando o período histórico a cada livro do Antigo Testamento, tá certo? Então, dá um tempo aí para você tentar colocar em ordem qual é o primeiro, qual é o segundo, mas lembrando que esses 10 períodos totalizam toda a história do Antigo Testamento, ok? Pensa um pouquinho aí, dá uma pausa no vídeo, porque depois eu vou começar a colocar já em ordem, tá certo? Mas pensa um pouquinho aí. Então, como eu disse, eu não vou aqui, né, ficar esperando, que eu não tenho retorno, essa aula é gravada, né? Mas a minha orientação é que você não continue assistindo, dê uma pausa antes de você fazer esse exercício, que é muito importante para depois a gente esclarecer sua dúvida. E lembrando, né, assista a aula toda e à medida que você for assistindo, você pode dar pausa, escreva lá as suas dúvidas e entre em contato comigo no WhatsApp ou então mesmo lá através do canal do YouTube, e à medida que eu for recebendo as perguntas eu vou respondendo, ok? Então vamos adiante, ó. Vamos agora estudar cada um desses períodos na sua ordem cronológica, associando o livro correspondente a esse período, certo? Bom, vamos lá. Então, aqui no nosso curso Panorama Bíblico, vamos agora propor a ordem cronológica, os fatos que foram acontecendo durante cada período. Nós vamos analisar os períodos históricos e os livros que correspondem a esses períodos históricos dentro da sua cronologia, certo? Dúvidas aí? Deu para entender? Vamos avante. O nosso primeiro período histórico de Israel, vamos lá, chama-se Origens. Correspondem à parte do livro de Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 11. Então, o período Origens é o primeiro período histórico e cronológico do Antigo Testamento e da história de Israel. Correspondem aos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Então, esse período de Origens, o próprio título já diz, é a origem de tudo. Como tudo começou, como tudo foi criado. Então, nos 11 primeiros capítulos, Gênesis dá essa ideia, essa noção de toda a origem do mundo e também do Antigo Testamento, né? Esse período de Origens, ele é dividido em 4 eventos. O primeiro evento é a criação. Corresponde a Gênesis 1 e Gênesis 2, os dois primeiros capítulos. Aqui nós temos a criação do mundo, e Deus cria o céu e a terra, e depois ele começa a colocar em ordem cada coisa, dia após dia, né? Durante 6 dias Deus vai fazendo aí as coisas acontecerem. É interessante a gente frisar que esses dias lá de Gênesis são dias cronológicos, né? Não períodos. Tem pessoas que acham, né, que aquele dia não correspondeu realmente a um dia de 24 horas. Se você lê o texto lá e fala assim, essa foi a manhã e a tarde do primeiro dia. E a palavra usada no hebraico para dia ali corresponde a dia de 24 horas. Então, durante 6 dias de 24 horas, Deus criou o mundo e todas as coisas, principalmente o homem, que foi a obra-prima da sua criação. Então, os 2 primeiros capítulos de Gênesis conta essa história da criação, que corresponde ao primeiro período. Então, o primeiro evento do primeiro período é a criação. O segundo evento é a queda. No capítulo 3 ao capítulo 5 de Gênesis, vai relatar a queda do homem. O pecado que entrou, né, através de Adão e Eva, e depois foi se alastrando, né? A gente vê já um irmão matando o outro, né? Caim matando seu irmão Abel, e assim por diante, certo? Então, primeiro período, Origens,
e o primeiro evento do período origem é a criação, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. O segundo período é a queda do homem, capítulo 3 ao capítulo 5 de Gênesis. O terceiro período é o período do dilúvio, que corresponde ao capítulo 6 ao capítulo 9 de Gênesis. O que aconteceu? Conforme o pecado entrou no mundo, através da queda, esse pecado foi disseminado e assumiu proporções catastróficas, a ponto de Deus resolver exterminar a raça humana. Só que antes disso ele escolheu um homem que levou Deus a sério, Noé, que a Bíblia fala que andou com Deus. Deus chama Noé, anuncia para ele que haveria um dilúvio, manda ele construir uma arca e pregar, né? Conforme a gente vê lá em Pedro, Noé pregou aí cerca de 100 a 120 anos. Pregou o arrependimento, mas o pecado estava demais, gente. Sumiu proporções avassaladoras. E Deus então manda o dilúvio, mas ele tem amor, paixão pela humanidade, e ele preservou a família de Noé. Noé, um homem justo, entrou na arca e salvou-se com a sua família do dilúvio. Foram 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. O dilúvio também, gente, é um prenúncio do arrebatamento da igreja. Da mesma forma como Deus poupou Noé do extermínio da raça, Deus vai poupar a igreja do extermínio da raça humana. E Jesus está próximo a voltar, né? O próprio Jesus disse que assim como foi nos dias de Ló e Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, o dilúvio, quando Deus extermina a raça humana e dá início a uma nova raça através de Noé e os seus 3 filhos. Então, essa história está em Gênesis capítulo 6 ao capítulo 9. Depois nós temos o período da Torre de Babel. Os homens novamente voltam a se distanciar de Deus, querer viver a vida à sua maneira. Deus havia dito para eles, logo depois também do dilúvio, como disse lá no Éden, que eles deveriam encher a terra, se espalhar, frutificar, mas o que aconteceu é que eles quiseram se juntar, e aí aparece aquela figura de um grande líder, Nimrod, e tentam construir uma torre para chegar até os céus. E ali Deus confunde a língua deles e espalha eles para todo o canto da terra. E ali começa uma separação de línguas, de idioma, né? E uma separação de tribos e raças. E as pessoas começam a se dispersar. Então está aí o primeiro período histórico e cronológico da história de Israel. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Então vão anotando aí para depois eu perguntar. Então, o primeiro período histórico e cronológico do Antigo Testamento, da vida de Israel, chama-se Origens. Corresponde aos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Nesse período de Origens, o primeiro período, nós temos 4 eventos. Criação, capítulo 1 e capítulo 2, a queda do homem, capítulo 3 ao capítulo 5, o dilúvio, capítulo 6 ao capítulo 9, e a Torre de Babel, capítulo 10 ao capítulo 11, certo? Vamos agora para o segundo período. Alguém já imaginou qual seria o segundo período? Vamos lá. Segundo período da história de Israel chama-se o período patriarcal. Corresponde aos capítulos 12 ao capítulo 50 de Gênesis. Então, se você percebeu, o livro de Gênesis conta a história de 2 períodos do Antigo Testamento, da história de Israel. O período de Origens, capítulo 1 ao capítulo 11, e o período patriarcal, capítulo 12 ao capítulo 50. O que é esse período patriarcal? É o período em que Deus começa a trabalhar com homens que eram chamados de patriarcas. Eles funcionavam como uma espécie de sacerdote no seu lar. Cabia a eles a função de que Deus fosse conhecido para as suas famílias e para os seus vizinhos aí. E Deus começa a trabalhar aí com alguns homens, já também visando a formação do povo de Israel. Nesse período patriarcal, nós temos 4 grandes homens em destaque, chamados de patriarcas. O primeiro deles é Abraão. Deus começa a contar a história de Abraão ali no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12.
e vai até o capítulo 25, a história de Abraão. Deus o chama de um lugar de idolatria, de Ur dos Caldeus, ali na Caldeia, que mais tarde se tornou Babilônia, e o manda peregrinar. No capítulo 2, Deus fala: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá te abençoarei e te farei uma grande nação. Então Deus tira Abraão para que Abraão fosse, o pai do povo de Israel e também o pai de uma grande nação. Abraão não foi apenas o pai de uma grande nação, Israel, mas de outras nações também, que você vai ver que Abraão teve aí 2 filhos que deu origem aí a 2 povos, os judeus, através de Isaac, e depois os outros povos através do seu primeiro filho, que nasceu ali, que foi Ismael, tá certo? Então Deus começa a trabalhar esse período patriarcal, visando formar uma nação que seria responsável por tornar o nome de Deus conhecido ao mundo, a nação de Israel. Deus começa a trabalhar com Abraão. Depois de Abraão, vem o seu filho, o segundo patriarca, que é Isaac, o filho da promessa. E Isaac dá-se lá no capítulo 21, e a história dele vai até o capítulo 27 de Gênesis. Então, Abraão e Isaac, os 2 primeiros patriarcas. Vem o terceiro patriarca, que é Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. A Bíblia conta a história de Jacó a partir do capítulo 25 de Gênesis e vai até o capítulo 36. Então veja aí, pai, filho e neto, Abraão, Isaac e Jacó. Interessante que Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos corresponderam às 12 tribos de Israel. Então Deus cumpre a promessa de Abraão, tornando ele já uma grande nação, através do seu neto Jacó. Porque os 12 filhos de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel, certo? E aí, o quarto grande patriarca também foi um filho de Jacó, José, bisneto de Abraão. Então, Abraão, Isaac filho, Jacó neto, José bisneto. Através do bisneto de Abraão, José, que começa a história no capítulo 37 de Gênesis, vai no capítulo 50, Deus dá sonhos a José, Deus, trabalha na vida de José. José é odiado pelos seus irmãos, os seus irmãos tentam matá-lo, vende ele como mercadoria barata para os ismaelitas, que o revende ao Egito, e Deus usa a vida de José lá no Egito para preservar toda a família dele, a família de Jacó, que seria o povo de Israel. Então, se não fosse José, a família de Jacó teria morrido de fome naquela escassez que houve no mundo todo. Então, Deus usa a vida de José, uma história linda, uma história fantástica. O próprio José resume a sua história no capítulo 50 de Gênesis, a partir do versículo 15, Mas chega ali no Gênesis 50, 20, ele fala assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bênção. O que José está querendo dizer é a mesma coisa que Paulo diz em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fizeram de tudo para acabar com a vida de José, os seus irmãos, depois a esposa de Faraó, de Potifar. Mas Deus tira José de uma cova, leva ele para o Egito, depois tira ele de uma prisão e coloca ele como governador de todo o Egito. Uma história fantástica. Isso mostra que vale a pena servir a Deus, José foi um homem íntegro em toda a sua vida. Podia se vingar dos seus irmãos, não o fez, porque entendeu que Deus tinha um propósito em tudo. Então nós temos aqui o segundo período da história de Israel, chamado período patriarcal. Corresponde ao capítulo 12 e ao capítulo 50 de Gênesis. Então vamos recapitular o que a gente já aprendeu até agora. Olha lá. Primeiro período da história de Israel, período de origens. Capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. E esse período tem quatro eventos. Criação, capítulo 1 e capítulo 2. Queda, capítulo 3 ao capítulo 5. Dilúvio, capítulo 6 ao capítulo 9.
Torre de Babel, capítulo 10 ao capítulo 11. Esse é o primeiro período. Capítulos de 1 a 11 de Gênesis. Segundo período também no livro de Gênesis, é a segunda parte do livro de Gênesis, capítulo 12 ao 50. É o período chamado período patriarcal. E Deus usa aí 4 grandes patriarcas, né? Abraão, capítulo 12 ao capítulo 25, seu filho Isaac, capítulo 21 ao capítulo 27 de Gênesis, seu neto Jacó, capítulo 25 ao capítulo 36 de Gênesis, e seu bisneto José, capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis. Então terminamos o livro de Gênesis com 2 períodos históricos e cronológicos. Os 11 primeiros capítulos, origem, e os capítulos 12 ao capítulo 50 é o período patriarcal. Vamos para o terceiro período. Você tem em mente o que é o terceiro período? Vamos lá. O terceiro período é o período chamado de Êxodo. A palavra Êxodo significa saída. O período de Êxodo corresponde a 4 livros da Bíblia. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, de Êxodo a Deuteronômio, esse período chamado de Êxodo, que durou 40 anos. Para vocês terem uma ideia, de Gênesis 50 até Êxodo, mais ou menos capítulo 11, foram 430 anos. O que acontece na história, gente? A gente entra no livro de Êxodo e percebe que mudou a liderança lá do Egito. José tinha regalias, né? José era uma espécie de primeiro-ministro lá no Egito, mas José morre e a Bíblia fala que depois levantou-se um outro faraó que não conhecia José nem sua família e começa a oprimir o povo de Israel. Ele percebe que o povo de Israel é um povo abençoado que cresce e isso lhe causou inveja e ao mesmo tempo medo. E ele começa agora a escravizar o povo de Israel. E aí Deus agora começa a trabalhar com o Êxodo, tirar o povo de Israel da escravidão do Egito para levar para uma terra prometida. Nesse período de Êxodo nós temos 6 eventos. E para a gente lembrar, a gente pode lembrar de letras, né? Letras que correspondem a esse período de Êxodo. Ó, é PPMMTT. PPMMTT. Esses 6 eventos. Pragas, Páscoa, Mar Vermelho, Maná, Tábuas da Lei e Tabernáculo. Então lembra dos 6 eventos. PPMMTT. Então o povo começa lá a ser escravizado. Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel. Faraó se opõe e Deus começa a trabalhar mandando pragas no Egito. São as 10 pragas. No final das 10 pragas vem a Páscoa, quando o povo realmente é liberto. Naquela noite, né, o anjo da morte passou para ceifar todos os primogênitos do Egito, com exceção do povo de Israel, que deveria passar aí o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, das suas tendas. Então Deus institui ali a Páscoa com Moisés e fala que isso deveria ser celebrado todas as vezes quando eles entrassem na terra prometida, lembrando de que eles eram escravos e agora estão ganhando liberdade. Eles deixam de ser escravos numa terra que não era sua para ir para uma terra que Deus lhe prometeu, uma terra que mana leite e mel. Então eles saem do Egito e se defrontam com o primeiro obstáculo. Eles estão sendo perseguidos pelo exército de Faraó e chegam de frente ao Mar Vermelho. Não dá para passar, não tinha ponte, não tinha navio, não tinha viaduto, não tinha balsa. E de um lado e de outro só montanhas. E atrás o exército de Faraó os perseguindo. E Deus ali realiza um grande milagre através da vida de Moisés, abrindo o Mar Vermelho. O povo passa no mar, né, um pé seco, pé enxuto. Quando o último israelita atravessou o Mar Vermelho, Deus fez com que as águas voltassem e exterminou todo o exército do Egito ali no Mar Vermelho.
Deus realizou um grande livramento e um marco histórico ali no Mar Vermelho. Bom, o que aconteceu? Aquele povo tinha saído do Egito, mas não tinha tirado o Egito do coração. Logo depois que atravessa o Mar Vermelho, o povo começa a reclamar. Ah, Moisés, bom seria que nós tivéssemos ficado lá no Egito, porque lá nós tínhamos o que comer. Tínhamos alho silvestre, pepinos e cebola, tudo coisa indigesta, né? E aí começa a murmurar, Moisés vai lá falar com Deus e Deus manda um maná, uma refeição que vem lá do céu. Eles deveriam todo dia pela manhã acordar e ir lá colher o maná, pegar a porção só para aquele dia. O maná seria hoje uma espécie de coentro, né? Aquela semente. Mas era uma comida nutritiva para aquele povo. E eles deveriam pegar todo dia só a porção do dia. Não deveria pegar para outro dia. Quem tentasse fazer isso, o que ia acontecer? Ia apodrecer. E eles deveriam pegar de segunda a sexta. No sábado não era para pegar. Na sexta-feira Deus dava maná, porção dobrada para ter no sábado. Mas tinha lá uns oiudos que tentaram pegar no sábado. Isso deixou Deus revoltado, né? Bom, depois disso, durante o período lá do Êxodo, né? Deus institui as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ali em Êxodo 20, para que o povo tivesse noção. O povo agora já é um povo escolhido por Deus, agora Deus dá a eles lei, então já está se formando uma nação, só faltava terra, Deus já tinha prometido, eles estavam rumo à terra prometida. Tanto é que esse período de Êxodo durou 40 anos, deveria durar 40 dias. Mas por causa da incredulidade, da murmuração do povo, esse período se prolongou de 40 dias para 40 anos. Então Deus dá para Moisés ali, na península do Sinai, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Depois disso, Deus institui o povo, mas principalmente Moisés, a construir o tabernáculo, que ia simbolizar de que Deus estava presente com eles ali, andando com eles. Então instituiu o tabernáculo, que futuramente seria substituído pelo templo. Então nesse período de Êxodo, que corresponde aos livros de Êxodo a Deuteronômio, lembra? Êxodo, Números, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, certo? Durante esse período que foi 40 anos, tivemos 6 eventos, PPMMTT, pragas, Páscoa, Mar Vermelho, Maná, tábuas da lei e tabernáculo. Durante esse período também, Deus usou 2 grandes líderes. Quem foi eles? Moisés e Arão. Moisés ali, né, o verdadeiro líder, administrador, e Arão, o primeiro sumo sacerdote. Através de Arão, que veio da tribo de Levi, saiu toda a linhagem sacerdotal. Foi o primeiro sacerdote. Arão, irmão de Moisés, certo? Então, recapitulando, para a gente não esquecer, vamos lá voltar. Primeiro período da história de Israel, origens, capítulo 1 ao capítulo 11. 4 eventos, criação, queda, dilúvio, torre de Babel. Segundo período, período patriarcal, corresponde ao capítulo 2 ao capítulo 50 de Gênesis, e Deus trabalha com 4 grandes patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Depois nós temos o terceiro período, que é o período chamado Êxodo. A palavra Êxodo significa saída. Então nós temos aí o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lembra dos 6 eventos? Só lembrar PPMMTT. Pragas, Páscoa, Mar Vermelho, Maná, tábuas da lei e tabernáculo. E Deus usa 2 grandes líderes, Moisés e Arão, nesse período. Dúvida, gente? Se tiverem dúvidas, não esqueçam de escrever, perguntar, e nós teremos aí disposição e prazer de sanar as dúvidas de vocês, tá certo? Vamos lá para o 4º período. Alguém tem em mente aí qual seria o 4º período da história de Israel? Vamos lá, o 4º período é o período chamado conquista.
E aí Deus vai usar Josué. O livro de Josué conta esse período da conquista. Nesse período da conquista nós tivemos 2 eventos. Conquista da terra e a divisão das terras entre as 12 tribos. Veja, já lá em Deuteronômio, no finalzinho, a palavra Deuteronômio significa, nova lei, é a repetição da lei. Deus aí está dando, a repetição da lei. Moisés, antes de morrer, repete tudo que Deus tinha dito para ele e passa o cajado para Josué. Deus fala: Moisés, sobe ao monte, você vai morrer lá, e Josué, o teu servo, vai ser o sucessor. Eu vou usar ele para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Porque toda aquela geração que saiu do Egito, gente, com exceção de Josué e Calebe, morreram durante o êxodo, durante aquele período no deserto. Foram desobedientes, malcriados, murmuradores, e Deus destrói toda aquela geração. Quem entrou foram os filhos e netos deles que nasceram durante aqueles 40 anos. Nem mesmo Moisés entrou, só entrou Josué e Calebe, daqueles que saíram, certo? Então você vai ver lá no começo do livro de Josué que Deus os chama, fala assim como Moisés está morto, agora é com você, assume o comando, eu vou te capacitar, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, e você vai atravessar o Jordão e vai assumir aí, tomar posse da terra prometida. Então, nesse período de Josué, e no livro de Josué, nós temos 2 eventos: a conquista da terra e a divisão da terra entre as 12 tribos. O primeiro grande desafio de Josué foi atravessar lá o Rio Jordão. Ele atravessa, e aí depois ele se vê de frente com a grande muralha de Jericó. Deus usa ele grandemente, e conquista Jericó e vai rumo aí à terra prometida, certo? Então, ele conquista a terra, vai derrotando os inimigos, Deus vai orientando a derrotar aqueles inimigos que moravam na terra de Canaã, aqueles zeus, os perizeus, os filisteus, os cananeus, os heveus, todos os zeus lá. E depois que ele conquista, agora Deus orienta ele a dividir aquela terra entre as 12 tribos. E você vai perceber que nessa divisão das 12 tribos, isso eu vou explicar lá na apostila, se você tiver interesse, não vai aparecer a tribo de Levi. Por quê? Porque os levitas, gente, foram separados para funcionar como sacerdotes. Seriam os futuros sacerdotes do povo de Deus. E eles não podiam ficar fixos numa terra. Então, na divisão, não caiu por herança para a tribo de Levi. Mas cada tribo deveria dar uma porção de terra para os levitas, porque eles funcionariam como os servidores espirituais, intercessores para o povo de Israel. Outra tribo que você também não vai ver aparecer é a tribo de José. Mas, entrando no lugar de José e a tribo de Levi, saíram os 2 filhos de José que receberam a bênção de Jacó lá em Gênesis 49. Efraim e Manassés assumiram a posição aqui da tribo de Levi e da tribo de José. Então essas 12 tribos de Israel se tornaram como se fosse hoje, 12 estados de um país. Israel é uma nação dividida entre as 12 tribos, certo? Se não me engano, lá na apostila eu tenho os mapas da divisão de tribos também. Você pode adquirir se você quiser. Não precisa, tá? Bom, esse é o período de conquista. Então Josué conquista a terra prometida, entra lá, e o povo de Israel agora já tem todas as promessas de Abraão cumpridas. Eles se tornaram uma grande nação, mas para ser nação precisa ter povo, terra e lei. Povo, terra e lei. Já tinha um povo, já lá, a partir dos 12 filhos de Jacó, que vão lá para o Egito e vão crescendo assustadoramente, saem do Egito, da escravidão, e durante o período ali de êxodo, durante aquele período de 40 anos no deserto, Deus dá a eles a lei, os 10 mandamentos. Não só
aquela lei dos 10 mandamentos. Você vai ver em Levítico que Deus dá outras leis, né? A lei do levirato, a lei do concubinato, a lei dos animais que pode comer, o que não pode, a lei das doenças, principalmente pragas, né? Dos sacerdotes, leis éticas, morais e espirituais. Todo tipo de lei foi dada ali. E agora ele já tem um povo e lei, falta uma terra. Com Josué eles entram na terra prometida e agora são donos da sua própria terra. E Deus promete abençoá-los, plantar, né? E dar do bom e do melhor. Orienta lá para celebrar a Páscoa, as festas das semanas, as trombetas, né? A festa do Pentecostes, tudo isso. Então o povo de Israel agora é abençoado por Deus com a sua terra prometida. Então nós vamos ficar por aqui hoje nessa aula, mas para não estar muita coisa para vocês, para não deixar a cabeça de vocês muito confusa, né? Mas aquilo que eu falei, fique tranquilo, você não precisa de apostila que a gente vai falar aqui, mas se você quiser ter uma apostila para ir adiantando os estudos, para anotar, entre em contato lá no meu e-mail ou no meu WhatsApp e a gente envia a apostila para vocês. Mas lembrando que o curso é gratuito, só precisa da sua inscrição. Mas vamos então resumir o que a gente aprendeu até agora, os 4 períodos da história de Israel no Antigo Testamento. Primeiro período, os origens, Gênesis 1 ao Gênesis capítulo 11, 4 eventos, criação, queda, dilúvio, Torre de Babel. Segundo período ainda no livro de Gênesis, nós temos o período patriarcal, são os 4 grandes patriarcas que Deus usa para fazer o seu nome conhecido e levar aí o povo a ter uma nação e fazer com que Deus fosse conhecido. Então, o capítulo 2 é o capítulo 50 de Gênesis. Deus usa aqui Abraão, Isaac, Jacó e José. Esses 4 grandes patriarcas. E o terceiro período, lembrando, o período de Êxodo. Vamos lembrar que nesse período de Êxodo é o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 4 livros. Né? São 6 eventos. Lembra de PPMMTT. Pragas, Páscoa, Mar Vermelho, Maná, Tábuas da Lei e Tabernáculo. Nesse período, Deus usa 2 grandes líderes, Moisés e Arão. Moisés, o líder, o provedor, né, o protetor, e Arão, aí o grande sacerdote, o sumo sacerdote, que dele, né, deu origem depois a toda a linha sacerdotal, certo? Esse é o terceiro período. O quarto período é o período chamado de conquista. E aí esse período é descrito, é contado através do livro de Josué. E o personagem Josué, servo de Moisés. Nesse período nós temos 2 eventos. A conquista da terra e a divisão da terra entre as 12 tribos. Então agora Israel, como eu disse antes, já é uma nação, já tem um grande povo, um povo bem grande, um grande exército ali, regimentado por Deus. Tem o líder, a princípio, Josué. Tem as leis que foram dadas através de Moisés lá no Monte Sinai e durante a peregrinação no deserto. E agora tem a terra prometida, Canaã, a Palestina ou Israel, certo? Então, vimos aí 4 períodos da história de Israel. Na semana que vem, na próxima aula, vamos dar sequência, vamos para o 5º e, se der tempo, a gente vai até o 10º período da história de Israel. Lembrando, gente, nós temos aqui já chegando aqui a 45 minutos, uma boa aula, né?